Os Estados Unidos da América têm o maior número de bilionários de qualquer país do mundo, contando 902 no total, até 2025. Um número que, muito provavelmente, pode ter aumentado até o momento em que você assiste a este vídeo. Hoje, estamos trazendo a pessoa mais rica de cada estado, classificada do mais pobre, relativamente falando, para o mais rico. Número 50, Alaska. Leonard Ide e Jonathan Rubini. Os magnatas imobiliários de Anchorage enriqueceram principalmente por meio da JLL Properties, empresa de desenvolvimento imobiliário comercial. Ide nem sempre trabalhou no setor imobiliário. Ele é formado em engenharia pela Universidade de Vanderbilt e trabalhou como engenheiro de petróleo e gás na ARCO e corretor de imóveis comerciais antes de abrir sua própria empresa. Se você mora em Anchorage, certamente conhece alguns edifícios operados por Ide e Rubini, como as torres ConocoPhillips e a JLL Tower. Quanto eles valem? Eles não são exatamente bilionários, mas estão perto, com cada um tendo feito cerca de 400 milhões de dólares. Número 49, Delaware. Elizabeth Snyder. Se você já comprou equipamento de esqui ou de caminhada para um novo hobby ao ar livre que tentou uma vez e nunca mais, provavelmente deu dinheiro para Elizabeth Snyder, ou mais especificamente para o negócio da família dela, a Gore-Tex. Gore-Tex é um tecido leve e impermeável usado em roupas esportivas e para atividades ao ar livre. O irmão falecido de Elizabeth, Bob, descobriu por acidente pela primeira vez. Enquanto trabalhava como engenheiro químico, ele estava tentando esticar o Teflon e acabou com o Gore-Tex. Hoje eles têm mais de 7.000 patentes e 4 bilhões e meio de dólares em vendas anuais, o que deixou Elizabeth quase bilionária com um patrimônio líquido de 800 milhões de dólares. Número 48, West Virginia, Brad Smith. Embora o nome dele soe como um pseudônimo ruim de espião, Brad Smith é uma pessoa muito real e muito rica. Ele fez sua fortuna como Chief Executive Officer da Intuit entre 2008 e 2018, uma empresa que você pode reconhecer como a criadora do TurboTax, QuickBooks e outros softwares que você odeia, mas precisa usar. A receita da empresa dobrou enquanto Smith era Chief Executive Officer entre 2008 e 2018. Ele recebeu uma boa quantia de dinheiro pelo seu trabalho, incluindo um monte de ações. Ele vendeu algumas delas por 300 milhões de dólares. A Forbes estima que ele ainda detém quase 1 milhão de ações, que é onde a maior parte de sua fortuna reside, aproximando-o muito do status de bilionário, com um patrimônio líquido de 900 milhões de dólares. Número 47, Gary Terrellson, de Dakota do Norte. Agora chegamos ao nosso primeiro verdadeiro bilionário. Gary Terrellson, um homem orgulhosamente autossuficiente, fez sua fortuna de 1,2 bilhões em hotéis, começando com a compra de um motel Super 8 na Cidade do Vale em 1982. Ele continuou a construir e possuir hotéis em mercados regionais, eventualmente chegando a operar mais de 480 no total, o que dá uma média de cerca de um novo hotel por mês durante 40 anos. Em 2006, Terrellson vendeu 130 hotéis para o grupo de propriedades Goldman Sachs, rendendo-lhe 1,2 bilhões de dólares. O empreendedor reinvestiu grande parte dos lucros em mais desenvolvimentos comerciais e residenciais, além de construir uma instalação de etanol em Fargo. Número 46, Alabama, Jimmy Rain. Conhecido localmente como Yellow Fella, Jimmy Rain construiu sua fortuna de 1,5 bilhão em madeira como Chief Executive Officer da Great Southern Wood Preserving. A empresa de Rain fabrica decks, cercas e uma série de outros produtos acabados em madeira. Ele e seu irmão assumiram o negócio da família nos anos 1970, que na época valia cerca de 22 mil dólares americanos. Eles transformaram-na na gigantesca máquina de fazer dinheiro que é hoje, arrecadando 2 bilhões de dólares por ano. Ele é conhecido como Yellow Fella por causa de sua persona de cowboy em comerciais de televisão. Número 45, Novo México. Ron Corio. Ron Corio tem a distinção de não apenas ser a pessoa mais rica do Novo México, mas também de ser o primeiro bilionário do estado.
Ele foi o Chief Executive Officer da Array Technologies até 2022, uma empresa de sistemas de rastreamento solar que ele fundou em 1989. Porque se tem uma coisa que o Novo México tem de sobra, é a luz do sol intensa e interminável. O rastreamento solar é uma tecnologia que faz os painéis solares se moverem para seguir a trajetória do sol, maximizando a energia coletada e gerada. Alguns meses depois da empresa abrir capital, ele vendeu sua participação de 38% por 1,2 bilhões antes dos impostos. Hoje, Coril vale 1,7 bilhões. 44. Vermont. John Abel. John Abel fez sua fortuna de 2 bilhões em saúde como cofundador da Boston Scientific. Fundada em 1979, sua empresa cria dispositivos médicos que proporcionam tratamentos menos invasivos aos pacientes. Abel também fez algumas coisas nobres com sua fortuna, doando 130 milhões de dólares através de sua fundação Argosy para várias causas beneficentes. Ele também financiou uma expedição para encontrar o túmulo de seu pai. O pai de Abel desapareceu durante a Segunda Guerra Mundial enquanto comandava um submarino, que o bilionário encontrou em 2007, número 43, Dakota do Sul. T. Dennis Sanford. Ao contrário da maioria dos bilionários, T. Dennis Sanford deixou claro que prefere morrer sem dinheiro. Para esse fim, ele doou mais de 1 bilhão de sua fortuna, reduzindo-a de 3,4 bilhões de dólares em 2022 para 2,1 bilhões de dólares hoje. O beneficiário dessa generosidade é o Sanford Health, que possui 43 hospitais sem fins lucrativos. Sanford enriqueceu por meio do First Premier Bank. Com apenas 17 agências em South Dakota, a empresa é especializada em oferecer cartões de crédito Mastercard para tomadores de empréstimo de alto risco. Número 42, Glenn Taylor de Minnesota. Embora Glenn Taylor valha hoje 2 bilhões e 900 milhões de dólares, ele nem sempre foi rico. Na verdade, ele cresceu em uma fazenda rural pobre em Minnesota, ganhando dinheiro com bicos nas propriedades dos vizinhos por $1 a hora. Posteriormente, trabalhou em um negócio de casamentos durante a faculdade e juntou dinheiro, junto com empréstimos, para comprá-los por 2 milhões em 1975. Ele renomeou o negócio para Taylor Corp, é claro, e o levou em uma direção totalmente diferente, transformando-o em um negócio de impressão. Agora, em vez de lidar com arranjos de flores e DJs, a corporação se especializa em serviços de impressão, marketing e branding para empresas como McDonald's, Macy's, Google e Best Buy. Mesmo assim, Taylor admite que ainda prefere a agricultura. Citação: "Eu gosto do jardim e das coisas da fazenda porque estou sozinho, o oposto do que faço o dia todo." Reuniões, resolver problemas, ouvir pessoas, ouvir reclamações e lidar com coisas ruins. Número 41, Idaho. Frank Vandersloot. Vandersloot é mais um bilionário que cresceu pobre, na verdade administrando a fazenda da família, enquanto seu pai trabalhava para a ferrovia. Quando foi para a universidade, ele morou em uma lavanderia para se sustentar. No entanto, a vida é muito diferente para Frank hoje. Ele é o proprietário da Melaleuca, que produz mais de 450 produtos de bem-estar, nutrição e limpeza, e tem uma base de clientes de mais de 1 milhão de consumidores por mês. Como resultado, Vandersloot vale 3 bilhões e 100 milhões e possui mais de 148 mil acres em seu estado natal, Idaho, bem como em Utah e Montana. Número 40, Mississippi. Thomas e James Duff. Os primeiros irmãos na lista, James e Thomas Duff, assumiram a loja do pai, a Southern Tire Mart, e gradualmente construíram uma empresa agora chamada Duff Capital Investors. Eles assumiram a Southern Tire Mart, loja original do pai, vendida em 1998. Em 2003, eles a recompraram, transformando-a em um negócio bilionário. Eles também expandiram a Duff Capital para incluir o Southern Insurance Group, Frozen Food Express e KLLM Trucking, entre muitos outros empreendimentos comerciais. Em 2024, a empresa faturou mais de 5 bilhões e os irmãos têm um patrimônio líquido de 3 bilhões e 300 milhões cada um. Número 39.
Rhode Island, Jonathan Nelson. Depois de um passeio pelos iates e propriedades de Newport, Rhode Island, você pode achar difícil escolher quem é o residente mais rico da região. Mas a resposta é Jonathan Nelson, dono de uma fortuna de 3,4 bilhões feita através de capital privado. Nelson fundou a Providence Equity Partners em 1989 e foi Chief Executive Officer até 2021. Graças a investimentos estratégicos em mais de 170 empresas e vendas inteligentes como a da empresa de certificação de mergulho, Professional Association of Diving Instructors por 700 milhões, Nelson está indo muito bem para si mesmo. Número 38. Maine Susan Alfond. Susan Alfond e seus 3 irmãos fizeram seu dinheiro com a empresa iniciada por seu pai, a Dexter's Shoe Company. Seu pai, Harold Alfond, tomou uma decisão sábia ao vender sua empresa para Warren Buffett em 1993, em troca de ações da Berkshire Hathaway. Falaremos sobre a fortuna de Buffett mais tarde na lista. Então agora, seus filhos estão segurando algumas das ações mais valiosas do planeta. É por isso que Susan Alfond tem um patrimônio líquido de 3 bilhões e 800 milhões. Número 37. Utah, Gail Miller. As concessionárias de carros são mais associadas a vendedores escorregadios do que a bilionários, mas você pode ganhar muito dinheiro com as certas. Basta perguntar a Gail Miller, que construiu uma fortuna de 4,4 bilhões de dólares com concessionárias de carros. Gail e seu marido Larry compraram uma concessionária Toyota e a usaram para construir o 8º maior grupo de concessionárias de automóveis nos Estados Unidos da América. O casal foi dono do time de basquete Utah Jazz por um período, antes de vendê-lo para outro bilionário em 2020 por 1,66 bilhão de dólares. Infelizmente, Larry morreu em 2009, mas Gail continuou a desenvolver a empresa até vendê-la para a Asbury Automotive em 2021 por 3 bilhões e 200 milhões. Hoje, ela tem outro sonho, trazer uma equipe de beisebol para representar sua cidade natal, Salt Lake City. 36. Carolina do Sul, Robert Faith. Embora Robert Faith inicialmente quisesse ser um engenheiro de petróleo, estudando na Universidade de Oklahoma, ele se formou durante uma recessão, levando à falta de empregos no setor de petróleo. Faith prosseguiu e concluiu um Master of Business Administration na Harvard Business School. Foi a escolha certa, porque depois de conseguir seu primeiro emprego como desenvolvedor imobiliário, ele agora é o fundador e Chief Executive Officer da Greystar, uma empresa imobiliária global que opera mais de 320 bilhões de dólares em imóveis em 5 continentes. Consequentemente, em 2025, Faith possui um patrimônio líquido pessoal de 5 bilhões. Número 35, um aprendiz da internet. Annette Lerner, de 95 anos, vale 5 bilhões e 300 milhões graças à empresa imobiliária Lerner Enterprises. O negócio começou quando ela emprestou $250 a seu marido, Ted Lerner, em 1952, que sonhava em ter uma imobiliária. Desconsiderando que $250 era uma quantia considerável para imóveis em 1952, Ted rapidamente fez sua empresa se tornar uma das maiores proprietárias de imóveis em Washington, Distrito de Colômbia. Desde sua morte em fevereiro de 2023, seu patrimônio, incluindo o time de beisebol Washington Nationals, foi deixado para Annette e seus filhos. John Overdeck, número 34. John Overdeck, cofundador da Two Sigma, tem uma fortuna de 7,4 bilhões de dólares. Tau Sigma, lançado em 2001, é um fundo de hedge de Nova York que utiliza inteligência artificial e outros métodos avançados para prever tendências do mercado de ações. E claramente funciona. Apenas em 2016, Overdeck ganhou 375 milhões. Apenas um ano depois, a empresa estava gerenciando 41 bilhões em ativos, e Overdeck estava entre os gestores de fundos de hedge mais bem pagos do mundo. Mas o sucesso não veio sem atritos. Com o tempo, as tensões aumentaram entre Overdeck e seu igualmente rico cofundador David Siegel, que também vale 7 bilhões e 400 milhões de dólares. Com o tempo,
Os dois homens se distanciaram das operações diárias e atualmente atuam como co-presidentes da empresa. Acho que dinheiro não pode comprar amigos. Número 33, Montana Dennis Washington. Outro self-made man em nossa lista. Uma quantidade surpreendente dos bilionários mais pobres são: Washington teve uma infância difícil. Ele morava em habitação do governo, engraxava sapatos para ganhar dinheiro extra e contraiu poliomielite aos 8 anos, ficando hospitalizado por mais de um ano. Seu primeiro emprego real foi lubrificando equipamentos no Alasca, o que despertou seu amor por maquinário. Ele conseguiu um empréstimo de $30 mil e fundou a Construção Washington. Isso evoluiu para a Washington Companies, um grupo que inclui mineração de cobre, transporte marítimo, como a corporação CESPAN, dona de mais de 150 navios porta-contêineres e equipamentos pesados. A partir de 2025, Washington tem um patrimônio líquido de $7,4 bilhões. 32. Ohio Les Wexner. Você pode não associar a Victoria's Secret a um homem de 80 anos com 1,68 metros de altura, mas deveria, pois Les Wexner é quem construiu a marca ao comprá-la em 1982. Antes disso, era apenas uma pequena cadeia de lojas de lingerie de São Francisco prestes a falir. Em 1963, Wexner abriu a The Limited, focada na venda de camisas e calças básicas de rápida saída, com um empréstimo de $5 mil de sua tia. Ele então continuou expandindo até formar a empresa L Brands, que em um determinado momento supervisionou a Limited, Express, La Senza, Victoria's Secret e Bath Body Works. No entanto, as empresas individuais foram eventualmente vendidas ou fechadas, e a L Brands foi renomeada apenas como Bath Body Works. Wexner ainda possui uma fortuna de $7,9 bilhões. Número 31, Kentucky, Tamara Gustafson. Se você já colocou os itens inúteis do porão em uma unidade de armazenamento, provavelmente deve agradecer à família de Tamara Gustafson. O pai dela, B. Wayne Hughes, cofundou a Public Storage em 1972. Hoje, Tamara possui 10% da empresa após trabalhar lá por 20 anos e também faz parte do conselho. No entanto, ela também diversificou seus interesses. Ela é diretora de uma fundação focada em leucemia infantil e, como qualquer pessoa absurdamente rica, agora é proprietária da fazenda de criação de cavalos de corrida Spendthrift Farm, que produziu 10 vencedores do Kentucky Derby. A riqueza pessoal de Gustafson está atualmente avaliada em 8,3 bilhões. Número 30, Missouri, John Morris. Você já foi a uma loja Bass Pro Shop? Mesmo que você não seja um pescador, a rede é famosa o suficiente para que você provavelmente já tenha ouvido falar dela. Bem, o fundador e Chief Executive Officer John Morris é a pessoa mais rica do Missouri graças ao sucesso da loja, com um patrimônio líquido de $9 bilhões e 100 milhões. A empresa teve origens muito humildes. Morris começou vendendo peixes na parte de trás da loja de bebidas de seu pai em Springfield. Hoje, o Bass Pro Group comprou tanto a cadeia rival Cabela's, quanto o White River Marine Group para fabricar barcos de pesca também. Número 29, Carolina do Norte, James Goodnight. James Goodnight foi um visionário. Em 1976, ele e John Saul fundaram a SAS, uma empresa de software de análise, quando a maioria das pessoas desconhecia o que era ou fazia um software. Goodnight tinha um doutorado em estatística pela Universidade Estadual da Carolina do Norte, onde trabalhou como docente antes de ter a ideia de sua empresa. A SAS vende software para analisar dados agrícolas e gera cerca de 3 bilhões e 300 milhões em receita todos os anos. Goodnight tem atualmente um patrimônio líquido de aproximadamente $9,3 bilhões. A SAS também tem uma boa reputação entre os funcionários. A empresa oferece creche, farmácias no local, ligas esportivas e outros benefícios. De fato, ela foi classificada em primeiro lugar na lista multinacional do Great Place to Work Institute. Se você busca um novo emprego, pode valer a pena. Número 28. Louisiana, Todd Graves.
A história de sucesso de Todd Graves é uma grande lição em nunca desistir, não importa o que te digam. Durante a faculdade, ele teve a ideia de abrir um restaurante que serviria apenas refeições com tiras de frango. Seu professor achou a ideia tão ruim que deu a ele a nota mais baixa da turma. Seu banco local teve uma reação semelhante e negou-lhe financiamento. Graves não se deixou abater. Ele trabalhou como caldeireiro e pescador de salmão, economizou dinheiro e começou a Raising Cane's em 1996. A empresa tem 800 locais em mais de 40 estados e o patrimônio líquido pessoal de Graves é de 9 bilhões e meio de dólares. Presumimos que os bancos estão muito mais felizes em falar com ele agora. Número 27, New Hampshire, Rick Cohen. Você sabe que é rico quando é dono de uma empresa que fatura 35 bilhões de dólares por ano e essa nem é sua maior fonte de riqueza. Rick Cohen é o proprietário da C&S Wholesale Grocers. Mas a maior parte da riqueza de sua família vem da Symbotic, uma empresa de automação de armazéns. C&S Wholesale Grocers foi fundada em 1918 pelo avô de Cohen, e a Symbotic surgiu como resultado da família tentando resolver seus próprios problemas de distribuição de armazém. E agora é a maior fonte de renda. Hoje, a Symbotic se associou ao Walmart e fornece a ele centros de distribuição totalmente automatizados. Cohen é o Chief Executive Officer e atualmente vale cerca de 9,7 bilhões. Número 26, Indiana, Carl Cook. Cook Group, com sede em Bloomington, Indiana, fabrica dispositivos médicos. A empresa foi fundada em 1963 por Bill e Gail Cook, em seu apartamento. Um dos primeiros dispositivos que Bill já fez foi um catéter cardiovascular, feito com materiais que você nunca desejaria perto do seu coração. Bill gastou $1.500 em um ferro de solda, maçarico e tubos de plástico para montar os catéteres. Quando ele morreu em 2011, seu filho, Carl Cook, assumiu o negócio. Ele expandiu o grupo Cook desde a morte de Bill e agora vale 9,9 bilhões de dólares. Número 25, Havaí, Pierre Omidyar. Pierre Omidyar, filho de iranianos nascido na França, imigrou para os Estados Unidos da América aos 6 anos, tornando-se um caso de sucesso. Em 1995, ele fundou uma empresa que você pode conhecer como eBay, fazendo milhões e depois bilhões de dólares em um período relativamente curto. Ele também comprou o PayPal em 2002. Omidyar e sua esposa são muito generosos. Não apenas doaram um mínimo de 9 milhões e 600 mil ações do eBay por ano de 2005 a 2020, mas também doaram mais de 1,5 bilhão de dólares para organizações sem fins lucrativos e investimentos de impacto. O bilionário tem vários investimentos em diferentes indústrias, incluindo propriedades de resort nos Estados Unidos da América e México e a First Look Media que ele fundou. É por isso que seu patrimônio líquido é de saudáveis 10 bilhões de dólares. 24. Iowa. Harry Stein. Não surpreende que a pessoa mais rica de Iowa tenha feito sua fortuna de 10 bilhões e 200 milhões na agricultura. Harry Stein nasceu em uma família de agricultores e desde jovem era fascinado por sementes. Isso lhe serviu bem, pois ele acabou fundando a Stein Seed, criando variedades que produziriam mais colheitas ou seriam resistentes a pesticidas e doenças. Hoje, ele licencia muita de sua genética de sementes para grandes empresas como Monsanto e Syngenta. Embora tenha tido algumas dificuldades devido à dislexia e ao autismo leve, Stein tinha um grande talento para matemática e dados, o que o ajudou a construir seu enorme império. O bilionário nunca esqueceu suas raízes, doando para instituições de Iowa como a Universidade Drake e a instituição de enfermagem Spurgeon Manor. Número 23, Geórgia. Dan Cathy, Bubba Cathy e Trudy Cathy White. Os 3 filhos de Truett Cathy fizeram suas fortunas de 10,9 bilhões cada um, herdando o Chick-fil-A de seu pai. Truett fundou o Chick-fil-A em 1967 e rapidamente se expandiu pelo sul dos Estados Unidos da América, gradualmente infiltrando-se em outros mercados regionais. Os filhos de Cathy trabalharam nos restaurantes do pai desde pequenos, ajudando na limpeza e em tarefas diversas. Dan Cathy tornou-se Chief Executive Officer em 2013 e, eventualmente, seu filho, Andrew Cathy, assumiu em 2021.
Philip Anschutz. Os fãs de esportes provavelmente conhecem melhor Philip Anschutz como o proprietário do time de hóquei Los Angeles Kings e do Crypto.com, a Arena de Los Angeles. Contudo, ele construiu sua fortuna de 15 bilhões e 300 milhões em várias indústrias ao longo do tempo, incluindo petróleo, ferrovias, telecomunicações, imóveis e entretenimento. O Anschutz Entertainment Group possui mais de 70 arenas e locais de concertos ao redor do mundo. Philip também se tornou mais ecológico ao longo dos anos. Anschutz está atualmente construindo uma das maiores fazendas de vento do mundo em 320 mil acres em Wyoming. 21. Arizona, Ernest Garcia II, um dos bilionários mais famosos que abandonou a faculdade, Ernest Garcia deixou a Universidade do Arizona para se tornar um corretor de ações e depois se envolveu com o desenvolvimento imobiliário. No entanto, ele fez a maior parte de sua fortuna como proprietário da Drive Time Automotive, a quarta maior revendedora de carros usados nos Estados Unidos da América. Ele também foi um dos maiores acionistas da Carvana, que na verdade foi fundada por seu filho, o inimaginavelmente chamado Ernest Garcia III. Ele vale 16 bilhões e 800 milhões desde abril de 2025, mais que dobrando sua fortuna em um ano. 20. Oklahoma, Harold Hamm. Harold Hamm cresceu como 13º filho de, muitos honestamente, em uma família de mieiros de Oklahoma. Ele iniciou no posto de gasolina aos 16 anos e depois abriu sua própria empresa de caminhões. Mas, sendo de Oklahoma, ele sabia que a verdadeira riqueza da área estava no petróleo. Em 1979, ele fez um empréstimo e perfurou seu primeiro poço. Sua empresa expandiu rapidamente, especialmente quando ele foi pioneiro no uso do fraturamento hidráulico como método de extração. Apesar de hoje ser polêmico, o fraturamento hidráulico foi um processo inovador e transformador nos anos 1990. A partir de 2024, a empresa continental de Hamm produz 400 mil barris de petróleo e gás por dia, proporcionando a Hamm e sua família uma fortuna saudável de 18 bilhões e meio de dólares. Número 19, Connecticut, Steve Cohen. Steve Cohen, outro bilionário dono de esportes, Steve Cohen, é um multibilionário que pode ser mais conhecido como dono do New York Mets do que pelo seu trabalho real. Ele agora vale 21,3 bilhões de dólares americanos, devido à sua gestão na Point70 e 2 Asset Management, uma empresa de fundos de hedge de 35 bilhões de dólares americanos. Anteriormente, ele supervisionou a SQA Capital Advisors Capital, um dos fundos de hedge mais bem-sucedidos da história dos Estados Unidos da América. No entanto, ele fechou em 2013 após acusações de negociação interna, e Cohen pagou 1 bilhão e 800 milhões de dólares em penalidades, a maior multa já aplicada por delitos de negociação interna. 18. Wisconsin. John Manor Jr. John Manor Jr. cresceu em uma fazenda em Wisconsin como um de 8 filhos, indo por esta lista uma maneira praticamente certa de se tornar um bilionário, e agora vale 21 bilhões e 400 milhões de dólares graças a Menards. O que é Menards? Você pergunta. Se você mora no meio dos Estados Unidos da América, principalmente entre Wyoming e West Virginia, provavelmente já viu por aí. Menards é uma loja de melhorias para a casa que compete com Home Depot e Lowe's e tem cerca de 13 bilhões de dólares em vendas por ano. Número 17, Tennessee, Thomas Frist Jr., ex-cirurgião de voo da Força Aérea. Thomas Frist Jr. seguiu na área médica posteriormente, porém com renda consideravelmente maior. Ele e seu pai fundaram a Hospital Corporation of America em 1968, que possui mais de 186 hospitais e 2.400 outros locais de saúde nos Estados Unidos da América e no Reino Unido. Sua ideia era aplicar economias de escala aos hospitais para desenvolver uma assistência médica melhor e mais acessível. Uma empresa com vários hospitais poderia obter melhores negócios em equipamentos e suprimentos. Valendo 27,1 bilhões de dólares, Frist Jr. é um grande filantropo, doando para sua alma mater, Universidade de Vanderbilt, Princeton
Washington e várias escolas secundárias. Número 16, Michigan, Daniel Gilbert. Daniel Gilbert cofundou a empresa de empréstimo hipotecário que o tornaria rico vendendo pizzas na faculdade, ganhando os $5.000 necessários para iniciar um negócio naquela época. Hoje, o negócio Quicken Loans deu a ele um patrimônio líquido de 27,3 bilhões. Gilbert pegou o dinheiro e comprou o time de basquete Cleveland Cavaliers, também investindo 5 bilhões e 600 milhões no centro de Detroit para comprar e reformar edifícios decadentes em seu estado natal. Número 15, Nevada, Miriam Adelson. Para a surpresa de ninguém, a mulher e pessoa mais rica do estado de Nevada fez sua fortuna em cassinos. A viúva de Sheldon Adelson, Miriam Adelson, atualmente vale 27 bilhões e 600 milhões de dólares. Adelson era o Chief Executive Officer da Las Vegas Sands, que também possui cassinos em Singapura, Macau e outros destinos internacionais. Miriam também possui a maioria das ações do Dallas Mavericks. No entanto, ela começou a vida em um campo totalmente não relacionado, como médica especializada em problemas de dependência. Talvez seja por isso que ela e seu marido fundaram a clínica de pesquisa Sheldon G. Adelson em Las Vegas para o tratamento de opioides. Número 14. Massachusetts, Abigail Johnson. O avô de Abigail Johnson, Edward Johnson II, fundou o fundo mútuo Fidelity Investments em Boston lá atrás, em 1946. Abigail assumiu em 2014 com participação de 28,5% da empresa. Sob sua liderança, a Fidelity prosperou e também é uma das primeiras empresas de fundos mútuos a adotar criptomoedas. Johnson fez tal nome para si mesma que não só ela agora vale 28,6 bilhões de dólares, mas o American Banker a reconheceu como a segunda mulher mais poderosa no mundo financeiro, em 2024. Ela continua sendo a primeira e única mulher a servir no Fórum de Serviços Financeiros. Número 13, Oregon Phil Knight. A gigante do vestuário esportivo Nike foi fundada pelo ex-astro de atletismo da Universidade de Oregon, Phil Knight. Em 1964, Knight e seu treinador Bill Bowerman fundaram a empresa Blue Ribbon Sports. Eles simplesmente fizeram isso com um investimento de $500 cada um. A empresa eventualmente se tornaria a Nike. Phil Knight se aposentou como presidente da Nike em 2016, mas ele e sua esposa ainda possuem 20% da empresa, que faturou 51 bilhões de dólares até 2024. Isso faz com que o patrimônio líquido atual de Knight seja de 28,8 bilhões de dólares. No entanto, o casal é tão generoso quanto rico. Eles doaram quase 4 bilhões de dólares para a caridade através da Fundação Knight. Número 12, Illinois com Lucas Walton. Lucas Walton, um dos dois Waltons nesta lista, fez sua fortuna de 35 bilhões e 300 milhões de dólares até 2025 como herdeiro do império Walmart. Seu avô, Sam Walton, fundou o Walmart em 2 de julho de 1962 em Rogers, Arkansas. Após a morte de seu pai em um acidente de avião em 2005, ele herdou 1/3 da herança de seu pai, que incluía participações no Walmart e 26 bilhões em ativos. Lucas decidiu usar seus fundos para fundar uma empresa chamada Visão do Construtor, que já doou mais de 3 bilhões de dólares para organizações e inovadores, focados em sustentabilidade e na construção de um futuro melhor. Número 11, John Mars. Você sabia que a gigante dos doces Mars também possui marcas de alimentos e pets, como Arroz Original do Bem, Pedigree e Whiskas? Na verdade, é uma empresa tão grande que vários herdeiros do fundador aparecem nesta lista, incluindo John Mars. Seu avô Frank fundou a empresa em 1911 e a Mars lançou seu primeiro produto de sucesso, a barra Milky Way, em 1923, inspirada por um milkshake popular. Foi vendido como leite maltado com chocolate em barra. John foi para Yale, serviu no exército dos Estados Unidos da América e depois entrou para o negócio da família. Seu pai o testou, fazendo-o voar para o outro lado do mundo, Austrália,
e montar uma empresa de alimentos para animais de estimação em um mercado sobre o qual ele não sabia nada. Deve ter funcionado, pois agora ele vale 42 bilhões. Número 10, Virgínia. Jacqueline Mars, irmã de John Marr, também é herdeira da fortuna Mars, valendo 42 bilhões de dólares graças aos doces e comida para animais de estimação. Ela trabalhou para a empresa Mars por 20 anos e agora possui um terço dela. Como a maioria dos ricos, ela gosta de participar de vários conselhos. Ela é membro do Conselho dos Arquivos Nacionais e ex-integrante do Conselho da Ópera Nacional de Washington. Ela também é dona da fazenda Stonehall, especializada em agricultura orgânica, treinamento e criação de cavalos, além de outros hobbies de bilionários na Virgínia, seu estado de residência. Número 9, Pensilvânia. Jeff Yass disparou na lista dos bilionários quando seu patrimônio líquido pessoal mais que dobrou entre 2024 e 2025, de 27,6 para 59 bilhões. Ele começou sua carreira de uma maneira muito não ortodoxa como um jogador profissional. Após ganhar uma boa quantia de dinheiro, ele começou a negociar na Bolsa de Valores da Filadélfia e cofundou a Susquehanna International Group, uma grande firma de negociação de Wall Street, com parceiros em 1987. Yass acredita firmemente que sua experiência em jogos de azar ajudou sua empresa a ter sucesso, tanto que até hoje a Susquehanna treina traders usando torneios de pôquer para aprimorar suas habilidades de tomada de decisão. Número 8, Kansas, Charles Cook, o irmão sobrevivente do Império Cook. Charles Cook tem um patrimônio líquido de 67 bilhões e meio de dólares. Ele é presidente da Cook Incorporated, empresa fundada por seu pai, Fred Cook, desde 1967. A Cook Incorporated, segunda maior empresa privada dos Estados Unidos da América, fatura mais de 125 bilhões anualmente, principalmente de oleodutos, produtos químicos, software e copos Dixie. No entanto, o que Cook pode ser mais conhecido é pela sua influência política. Através do Supercomitê de Ação Política Híbrido Americans for Prosperity, os irmãos Cook gastaram mais de 257 milhões apoiando candidatos conservadores desde 2004. Número 7, Nova York. Michael Bloomberg. O ex-prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, tem um patrimônio de 104,7 bilhões. Bloomberg trabalhou por 15 anos no banco de investimentos Salomon Brothers, sendo posteriormente demitido. Isso acabou sendo o melhor para ele, pois depois cofundou a empresa de mídia Bloomberg LP, da qual agora possui 88%. O bilionário baseado em Nova York também é muito generoso. Ele doou 17,4 bilhões de dólares para causas como segurança de armas, mudanças climáticas e educação. Ele ganhou destaque recentemente por financiar pessoalmente a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a mudança do clima após os Estados Unidos da América retirarem seu apoio financeiro governamental. Bloomberg planeja doar sua participação na Bloomberg LP para suas instituições de caridade após a morte. Número 6, Arkansas. Jim Walton. Outro herdeiro do Walmart. Jim Walton é o filho mais novo do fundador Sam Walton e também vale 106,9 bilhões de dólares, tornando-o de longe a pessoa mais rica do Arkansas, um estado onde a renda média é de 58.873 dólares. Jim faz parte do conselho do Walmart e é o presidente do relacionado grupo Arvest Bank. O Walmart, maior empregador do mundo com mais de 2,1 milhões de trabalhadores, paga salários tão baixos a muitos funcionários que os contribuintes acabam arcando com a conta. De acordo com a Forbes, cerca de 6,2 bilhões de dólares são gastos anualmente em assistência pública como vale alimentação, Medicaid e moradia subsidiada. Número 5. Bill Gates. Como um dos gênios originais do Vale do Silício, Bill Gates dispensa apresentações. Ele é o cofundador da Microsoft, empresa de software responsável pela maioria dos aplicativos de escritório do mundo que ainda não encontrou um jeito intuitivo de mover imagens no Word. Bill Gates largou Harvard para fundar sua empresa, inspirando milhões de universitários a crer que,
se simplesmente deixassem as salas de aula, também poderiam virar bilionários. Os resultados desse experimento ainda estão por vir. Hoje, Gates tem menos de 1% de participação na Microsoft, após doar a maior parte de suas ações para sua organização filantrópica, a Fundação Gates, no valor de 59 bilhões de dólares. No entanto, ele ainda tem uma fortuna de 106 bilhões e 300 milhões em seu nome. Número 4, Nebraska. Warren Buffett. A maioria dos bilionários compra mega iates e mansões com salas de embrulho quando enriquecem. Não Warren Buffett, no entanto. O oráculo de Omaha, conhecido por suas sábias decisões de investimento, ainda vive na casa que comprou em 1958 por 31.500 dólares americanos. Ele também tem uma casa de férias em Laguna Beach e algumas terras agrícolas, mas é basicamente isso. Para um homem que vale Estados Unidos, dólares 161,8 bilhões, isso pode parecer surpreendente, mas Buffett não está muito interessado em posses. Como ele disse em 2017, as posses possuem você em certo ponto. Prefiro um hambúrguer do McDonald's a uma refeição de 100 dólares. É apenas meu jeito de ser. Buffett comprou sua primeira ação aos 11 anos, o que não temos certeza se é legal, e começou a declarar impostos aos 13. Enquanto isso, a maioria de nós ainda precisa do QuickBooks, de um contador e de uma carta severa da Receita Federal para declarar corretamente nossos impostos hoje. Buffett também é muito caridoso, tendo doado mais de 62 bilhões de dólares através da Fundação Kids e da Fundação Gates. Número 3, Califórnia, Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, chefe da Meta, é a pessoa mais rica da Califórnia, um estado repleto de milionários com uma fortuna de 202 bilhões e 600 milhões. Zuckerberg começou o Facebook aos 19 anos em 2004. Ele tornou a empresa pública em 2012 e então mudou sua marca para Meta quando tentou introduzir o metaverso ao mundo como o futuro da tecnologia. Infelizmente, o mundo respondeu principalmente com um encolher de ombros coletivo e continuou seguindo seus negócios. No entanto, Zuckerberg ainda é insanamente rico e ele e sua esposa Priscilla prometeram 3 bilhões para tentar acabar ou curar todas as doenças até 2100. 2. Florida Jeff Bezos. Outro homem que não precisa de introdução. Jeff Bezos fundou a Amazon em 1994. Agora ele possui pouco menos de 10% dela. Ele também fez investimentos sábios, como se tornar um investidor anjo do Google em 1998. Devido a essas decisões de negócios e investimentos, Bezos agora tem um patrimônio líquido de 207,7 bilhões de dólares americanos. Ele também é um dos muitos bilionários obcecados com viagens espaciais, pois fundou a Blue Origin, uma empresa produtora de foguetes, e foi ao espaço ele mesmo em julho de 2021. Número 1, Texas. Elon Musk. É difícil acompanhar a riqueza de Elon Musk, pois ela subiu de 195 bilhões de dólares em meados de 2024 para 380 bilhões e 900 milhões de dólares hoje, tornando-o não apenas o homem mais rico do Texas, mas o homem mais rico do mundo. Musk é o proprietário da Tesla, uma das primeiras empresas populares de veículos elétricos, SpaceX, The Boring Company, que constrói túneis, Neuralink, que está tentando implantar chips nas pessoas, e X, ou como a maioria das pessoas ainda se refere a ela hoje, Twitter. O nome X é uma referência a uma das primeiras empresas de Musk, pois quando ele cofundou o PayPal, originalmente se chamava X.com. Mas o primeiro sucesso de Musk foi a Zip2, uma empresa de software que criou guias de cidades online no início da internet e foi vendida para a Compaq por 307 milhões de dólares. Em 2025, Musk assumiu uma posição proeminente na política dos Estados Unidos da América como chefe da Doge, causando indiretamente grandes flutuações em sua riqueza. Então, é totalmente possível que, no momento em que você assistir a este vídeo, seu patrimônio líquido exato será muito diferente. Obrigado por se juntar a mim hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo e se quiser ver mais vídeos como este, então por favor considere se inscrever e ativar as notificações.
Faz toda a diferença. Obrigado de novo, te vejo na próxima no Matchpack.